Oi, pessoal. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite. É a minha primeira live que eu tô realizando aqui para vocês com muito carinho, muito amor, sempre pensando em ajudar. Oi, pessoal. O pessoal já tá entrando aí. É isso aí. Boa noite a todos. Que legal, que bacana. É isso aí. Pessoal, primeiramente, gratidão por cada um de vocês. Eu espero que vocês aprendam, né, com essas informações, que vocês saiam daqui muito melhores, né, se sentindo muito melhores, né, do que quando vocês chegaram aqui. E que eu possa ser contribuição na vida de vocês com essas informações. Esse é meu objetivo. O pessoal tá entrando, que legal. Se der certo essa live, que, né, vamos torcer para que dê certo, a gente pode pensar em outras também com outros temas, justamente para ajudar vocês. Pessoal, me fale uma coisa, o som tá ok? O som, vocês estão me ouvindo bem? Aê, Marquinho! Vocês estão me ouvindo bem? Som ok. Tá certo. Tá bom. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Se vocês perceberem alguma coisa que vocês querem falar, podem falar por aqui, tá bom, pessoal? Eu não enxergo muito direito, mas vamos lá. Pessoal, por que eu resolvi fazer essa live para vocês? Porque eu observo, na verdade, principalmente aqui no consultório, muitas pessoas que têm uma dificuldade que é uma dificuldade incomum, né? Eu acho que é algo do ser humano mesmo, né? Que essa dificuldade em se expressar assertivamente, a dificuldade em pôr limites nas pessoas, a dificuldade em dizer não, é aquela pessoa que vai engolindo sapo, é aquela pessoa que ela não consegue se expressar, colocar as opiniões dela, colocar aquilo que ela está pensando, é aquela pessoa mais tímida, né, pessoal? E o que acontece? Acontece que quando a gente não fala, a gente vai adoecendo, né? Que tem até uma frase que fala assim: quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, quando a gente vai guardando muita coisa pra gente, acontece que a gente adoece, né? Então, começa a converter em dor e doença para o nosso corpo, ok? Então, vamos lá. A live de hoje é como se expressar assertivamente. E eu vou começar falando assim, ó. O que acontece? Existe dois tipos de pessoas, na verdade, com relação a essa dificuldade de se expressar. Não somente aquela pessoa que não consegue falar nada, mas também nós temos duas polaridades. Nós temos aqui a pessoa que ela não consegue se expressar, a pessoa que ela não consegue falar nada, e a gente vai para uma outra polaridade, pessoal, que é aquela pessoa que ela fala demais. Às vezes, né, que muitas vezes é aquela pessoa que se auto-intitula sincera, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, por quê? Porque tem uma outra pessoa que está recebendo essa informação, né? Então,
Nós temos a pessoa que não fala nada, que engole tudo, e a gente tem a outra polaridade, que é a pessoa que fala demais. Qual que é o nosso objetivo com essa live? O nosso objetivo é que a gente chegue no equilíbrio, pessoal, que a gente chegue o quê? No caminho do meio, porque o equilíbrio é muito importante. É importante que eu entenda o quê? Que eu preciso falar, né? Então eu quero muito que vocês reflitam durante essa live inteira a importância que é a gente falar, a gente se expressar, né? A gente aprender a se comunicar. E senão a gente acaba adoecendo, tá certo? Então, para começar falando, né, de como se expressar assertivamente, a gente vai ter que fazer uma volta, a gente tem que lembrar da nossa infância, pessoal. O que que acontece, né? Tem uma frase que fala assim: me diga os seus 7 primeiros anos que eu te direi quem tu és. Olha que forte isso. Por quê, pessoal? Porque muito do que a gente é hoje, né? Muito do que a gente, de como a gente se comporta, de como a gente pensa, isso foi registrado em nós, na nossa mente. Nós fomos, é um termo que eu uso bastante, nós fomos programados na nossa infância. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu quero que vocês imaginem, para quem me conhece sabe que eu falo muito, eu uso muito esse termo, principalmente aqui no consultório. Eu quero que vocês imaginem um computador, né? E a nossa mente, ela é um computador. Inclusive, é o melhor computador que tem, pessoal. É o melhor computador que tem. Quando a gente é criança, quando a gente nasce, imaginem um computador, que vocês ganharam um computador limpinho, né? Nossa, não tem informação, não tem foto, não tem arquivo nenhum, ele tá limpinho esse computador. Esse computador é nossa mente quando a gente nasce, pessoal. Exatamente, quando a gente nasce sem crenças, sem paradigmas, sem crenças limitantes, né, sem dogma, sem nada, a gente nasce limpinho. E o que acontece? Dependendo das pessoas que estão ao nosso redor, dependendo de pais, professores, amigos, né? Essas pessoas, elas vão começar a arquivar coisas que são delas dentro deste computador, ou seja, que é a nossa mente. E o que acontece muito é que ocorre uma repetição, né, de geração para geração. Então, por exemplo, se a minha avó foi programada com uma baixa autoestima, a minha mãe foi programada com a baixa autoestima, a minha mãe vai passar isso para mim, vai programar isso no meu software, que é o meu programinha, e eu vou passar isso para frente, até que chega, né, alguma geração que tem esse start, essa tomada de consciência e quebra todo esse padrão inconsciente. Então, o que acontece? Na nossa infância, dependendo dessas pessoas, dependendo do que essas pessoas falam, dependendo de como elas se comportam, vão arquivar informações positivas ou negativas. Então, se eu tenho pais que me apoiam, se eu tenho pais que me impulsionam, se eu tenho amigos que me dão aquela força necessária, possivelmente eu vou crescer, né? Eu vou crescer rodando este programa, independente das minhas dificuldades, que eu consigo. Eu vou ser uma pessoa resiliente, não é mesmo, pessoal? Agora, se for programado um programinha que você não consegue nada, você é burro, né? Você é assim, coisas negativas, eu vou crescer com essas crenças, com esse programa girando, esse programa que vai girar na minha fase adulta e eu vou acreditar que eu sou tudo isso e assim eu vou crescer com esse programa negativo ou positivo. Bom, vamos lá. Fazendo uma ponte aqui, o que acontece, pessoal? Nós sofremos repressões desde muito pequenos. Na verdade, nós vivemos em uma sociedade repressora, em uma sociedade que já nos reprime por si só,
né? Então, que nem eu falei para vocês, muitas crenças limitantes, muitos paradigmas, muitos dogmas, né? Até a questão da religião, então isso vai colocando limitações na gente. E desde pequenos, a gente escuta assim: não faz isso porque é errado, não vai lá porque o bicho-papão vai te pegar, não senta assim, não faz isso, não, não, não e não. Principalmente para nós que somos mulheres, né? Graças a Deus nós estamos avançando aí dentro da sociedade, estamos conquistando o nosso espaço, mas ainda assim existe essa distinção, essa questão machista, né? Então muitas vezes, você é menina, você não pode fazer isso, não senta assim, não faz assim. Então nós crescemos, né, com essa repressão. Até às vezes assim, cala a boca, menino. Cala a boca, engole o choro. E a gente engole, né? Você é doido, você vai falar isso. E a gente, ou seja, tudo isso é uma programação que está sendo internalizada aqui nos nossos arquivos e que vai girar na fase adulta, certo, pessoal? Então, nós aprendemos que demonstrar as nossas emoções e os nossos sentimentos é errado. Até porque dentro da sociedade, se a gente demonstrar os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós não somos fortes. Então, para ser forte, homem não chora, para ser forte eu seguro, né? Então a gente vai crescendo dessa forma com esse computador. Tem um outro exemplo que eu dou também, que eu vou falar para vocês, além do computador, quando a gente é criança, imaginem uma folha em branco, né? Então essa folha em branco é a criança, que não tem nada escrito. E dependendo das pessoas que estão ao redor dessa criança, cada pessoa vai deixando pinceladas com as cores dessa pessoa, né? Então, meu pai deixa essa pincelada, minha mãe essa, então você vai sendo pintado, moldado com cores que não são suas e são da sociedade, são dos pais, dos professores, ou seja, eu cresço com as cores que me pintaram e não tenho oportunidade, se eu não tomo a consciência, de me colorir conforme eu quero. Certo, pessoal? Então vamos lá. A nossa sociedade ela é tão repressora que vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, quando falece uma pessoa, né? Lógico que com boa fé, lógico que querendo acolher, querendo ajudar. Mas quando a gente perde uma pessoa, normalmente o que as pessoas falam pra gente, né? Ou quando a gente tá passando por um sofrimento, o que as pessoas falam pra gente? As pessoas dizem: não chora. Não fica assim. Não fica triste. Gente, pelo amor de Deus, olha só como a gente aprende que a gente tem que engolir os nossos sentimentos, percebem? Né? Então, o que acontece? É lógico que a gente tem que chorar, a gente tem que passar pelo processo de luto para aquilo se curar dentro da gente. Porque senão a gente fica juntando caqueira uma vida inteira. E isso vai para as caixinhas do nosso inconsciente. E essa caqueira vai juntando. E uma hora, como é o nosso inconsciente que direciona as nossas vidas, uma hora isso vai ter que ser limpo, uma hora isso vem à tona. Então, sim, a gente tem que chorar, sim, a gente tem que passar pelo processo de luto, sim, eu tenho o direito de ficar triste, né? Então, essa coisa de que não, você tem que ser forte, isso é tudo programação da nossa infância. Certo, pessoal? Vocês estão acompanhando aí, tá tudo certinho? Bom, então vamos lá. Então a gente cresce e a gente acaba se perdendo da gente mesmo. A gente acaba escondendo realmente o que a gente é. E a gente, de fato, acaba esquecendo como é demonstrar aquilo que a gente está sentindo. Porque lá atrás a gente foi tão reprimido, né? Falaram que era tão errado pra gente que a gente cresce dessa forma, engolindo e não conseguindo se expressar com a crença de que é algo ruim.
certo? Então vamos lá. Nosso desafio principal hoje, nessa noite, que eu quero trazer para vocês, a proposta é a seguinte: assim como crianças aprendem a falar lá atrás, quando a gente está aprendendo a falar, escrever, o nosso desafio é nós reaprendermos a nos comunicar, a nos expressarmos assertivamente. Essa é a proposta que eu quero trazer para vocês e que eu quero que vocês reflitam, e eu quero que, dentro dessas informações que eu estou trazendo para vocês, eu quero que possa auxiliar. Então, uma coisa que é sempre importante, vocês vão ver eu frisando isso durante a live. Nós precisamos falar, senão nós adoecemos. Nós não vamos trabalhar mais com a ideia de que a gente não vai falar. Então, a gente vai se comunicar. Então, eu quero que entre aí na programação de vocês. Vamos reprogramar a mente geral, que é importante a gente falar, senão a gente adoece, certo, pessoal? Por quê? Existe uma área dentro da psicologia chamada psicossomática. A psicossomática, ela traz o quê? A relação entre a nossa mente e o nosso corpo. Psico é mente, somática, soma, nosso corpo físico. Então, a nossa mente, ela tem um poder muito grande voltado ao nosso corpo físico. Coisas que não são trabalhadas aqui, elas se convertem em dor e doença no nosso corpo físico. Então, que nem eu falei para vocês, começa a doer o estômago, começa a dar dor de garganta, eu tenho muita dor de cabeça, né? Então, é aquela coisa assim, que a gente começa numa procissão, né? A gente começa numa procissão de profissional em profissional. A gente vai no médico, aí ele examina, aí não dá nada, não fecha nenhum diagnóstico. Aí eu vou em outro, aí não fecha nada, aí eu vou em outro, não fecha nada. Mas como assim, Carol? Eu tô sentindo dor no peito, eu tô sentindo taquicardia, a minha cabeça dói. Então, é o momento de vocês pararem e refletirem que essa dor no nosso corpo é sinal de que algo não está bem no interior de vocês, ou seja, no mental de vocês. O momento é de refletir e olhar para vocês, para dentro de vocês, o que precisa ser resolvido para sanar essa dor ou essa doença. Ok, pessoal? Eu costumo dizer assim: se você não tivesse o direito, se não fosse para você se comunicar, se não fosse para você falar, se não fosse para você se expressar, Deus não teria te dado uma boca e a voz, gente, pelo amor de Deus, entendem? Por que que você nasceu com uma boca e com uma voz? Porque é direito de vocês expressarem a opinião de vocês. Compreendem, né? Então, muitas vezes a gente não expressa porque a gente tem essa dificuldade, mas pense, Deus não faria a gente assim se não fosse do nosso direito falar, ok? Então, vamos lá. Como aprender a falar, Carol? Ok. Então, eu já entendi que é uma programação, que isso vem da minha infância, que tá girando um programa, que eu fui, né, que nós somos reprimidos. Mas tá, como aprender a falar? Vocês já se perguntaram, pessoal? Por que que vocês não conseguem falar? Aí tem uma coisa muito importante que eu vou ensinar para vocês nessa live. Por que que eu não consigo? Bom, então vamos lá. Eu, Carol, tenho que falar uma coisa para uma pessoa. Porque aquela pessoa, ela me chateou, aquela pessoa, ela tá me incomodando, enfim, não sei. Eu preciso falar. Só que eu não falo. Vocês conseguem entender por que que a gente não fala? Pessoal, porque existe um fator determinante em tudo isso, que é o medo. Quando eu não falo, é porque por trás eu tenho um medo, muitas vezes. Eu não falo porque eu tenho medo de discussão. Eu não falo porque eu tenho medo de briga. Eu não falo porque eu tenho medo de conflitos.
eu não falo porque eu acho que o outro vai me julgar, né? Então, por trás de tudo isso, tem um medo muito grande, né? Que é o que eu quero ensinar para vocês, né? Agora, então vamos lá, pessoal. O que acontece? Aqui no consultório, eu trabalho com. Eu digo que ela é minha amiga, né? Que é minha Lozinha. Não sei se vocês estão vendo aqui de fundo. Porém, ela ficou muito longe, então eu resolvi, na verdade, fazer numa folha e eu espero que vocês entendam, eu espero que dê certo e tudo mais, né, pessoal? Então, vamos lá. O que acontece? Deixa eu organizar aqui. Eu vou ter que parar um pouco isso e esse assunto e eu vou ter que abrir um parênteses muito grande agora para explicar para vocês o mecanismo e o funcionamento do medo que eu explico aqui no consultório, né? Como a Carol entende que é o mecanismo e o funcionamento do medo nas nossas vidas, certo, pessoal? Então vamos lá. Depois a gente volta a fazer essa relação do medo com o expressar-se, tá? Então vamos lá. Importante a gente entender o medo. Pessoal, ó, nós temos um medo, certo? O medo, ele é uma emoção e ele causa um sentimento, né, em nós. Então, nós temos um medo que o medo é uma emoção e essa emoção ela vai desde o primeiro dia das nossas vidas até o último dia, que são as nossas emoções, assim como raiva, tristeza, nojo, né? A gente tem o quê? A gente tem o medo que acompanha a gente, certo? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Para quem não assistiu o filme Divertidamente, pessoal, assistam, porque retrata bem o que eu tô querendo dizer aqui para vocês. Fala bastante sobre as nossas emoções. Então, a gente tem um medo normal, que faz parte da nossa vida, e este medo, ele tem uma função. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu parar aqui. Só me fala se tá certo, porque para mim tá ao contrário. Tá certo? Vocês estão conseguindo ler certinho? Só respondam isso para mim. Vamos ver. Deixa eu ver se alguém responde. Porque para mim tá ao contrário aqui. Tá certo para vocês? Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Ficou invertido. Puxa vida, eu não acredito. Ah, que pena. Eu fiz com tanto carinho. Tá, mas ok. Vamos lá, então. Então eu vou falar, né? Então tá certo. Nós temos o medo, que ele é um medo natural, que faz parte, né, das nossas vidas, é uma emoção que a gente tem. E esse medo, ele vai acompanhar a gente do primeiro dia da nossa vida até o último dia da nossa vida. Esse medo, ele tem uma função, pessoal. Essa função desse medo é a função de proteção, de proteger a gente. Porque se a gente não tivesse esse medo, a gente ia sair andando aí pelas ruas, no meio dos carros, com o semáforo aberto e sem medo nenhum. Eu não tenho medo, ou eu ia lá no zoológico e pularia a jaula do leão para fazer um carinho nele, né? Porque eu não tenho medo. Então, este medo, que é um medo normal, ele tem a função de proteger a gente, uma função de proteção, tá certo, pessoal? Porém, no decorrer das nossas vidas, nós vamos desenvolvendo um medo exagerado, certo? Este medo exagerado, o que acontece? Ele também tem uma função. Dá para ler, pessoal? Dá para ler?
Ah, ok, então. Então, vou colocar aqui. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente sai do medo normal, que é aquele de proteger a nossa vida, e a gente vai para esse medo exagerado. Pessoal, vocês sabem qual que é a função deste medo exagerado? Respondam aí. A função deste medo vira folha. Assim? Não, não dá. Não, não dá. Poxa vida, que pena. Pessoal, eu queria tanto explicar que nem eu explico aqui no consultório. Mas ok. Não vai dar para fazer assim, mas tá bom. A função desse medo exagerado é de botar medo na gente. A função desse medo exagerado é assim, assim. Não parece. Não. Pessoal, não vou conseguir explicar, vocês me perdoem, tá? Enfim. A função desse medo exagerado é de botar medo na gente, é de limitar a nossa vida, tá certo, pessoal? É de. Vocês já viram um bichinho com medo, com muito medo? O que acontece? Eles paralisam. Então, a função deste medo é de nos paralisarmos também. Agora, imaginem só. Imaginem um funcionário. Cada um tem uma função, né? Eu sou psicóloga, eu tenho a função de auxiliar vocês, de trazer expansão de consciência, enfim. O padeiro tem a função de fazer o pão, o professor a função de ensinar. Este medo, ele também tem uma função. E eu vou falar uma coisa para você. Ele é um funcionário super competente. Ele é um funcionário super proativo. Ele é um funcionário excelente, né? Então é aquele funcionário que você não precisa mandar ele fazer nada, né? Que ele já vai e ele já faz, que é esse medo exagerado. Então a função dele é de limitar a nossa vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O mecanismo dele na nossa mente é o seguinte, pessoal. O mecanismo do medo e o funcionamento do medo é o seguinte. Como ele é um funcionário proativo e não precisa mandar ele fazer nada, né? Coitado, a gente nem pode falar porque ele está fazendo a função dele, né? Acontece o seguinte, como que ele age? Carol, como que esse medo age? Por meio da onde que ele age? Ele age por meio dos nossos pensamentos. E sempre negativos. Só que como a gente não estava consciente até então, e a partir de agora a gente vai estar, como a gente não estava consciente até então, ele conseguia enganar a gente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo. O medo a gente sempre vai ter, né, pessoal? Que é esse medo normal e tudo vai acompanhar a gente durante toda a nossa vida. Vou dar um exemplo para você. A Carol vai fazer uma live. Como ele é muito proativo, em menos de milésimos de segundo ele age, eu falo assim, vou fazer uma live e ele emana um pensamento negativo. Ah, Carol, mas e se não der certo? Porque ele tá fazendo a função dele. Como eu não sei o que tá acontecendo, eu falo, ai meu Deus, e se não der certo? Aí é o que ele precisa para enviar outro pensamento negativo pra gente. E, além de não dar certo, pode cair a conexão. Eu falo, ai, misericórdia, Senhor, não vai dar certo, vai cair a conexão. Aí, o que ele faz? Ele envia outro. Além de não dar certo, cair a conexão, você pode, sei lá, travar, não saber falar. Enfim, pessoal, o que acontece? Ele vai enviando pensamentos muito rápidos, porque ele está trabalhando, ele está desenvolvendo a função dele, certo? E o que acontece? Eu não sei que está acontecendo isso, então eu me identifico com esses pensamentos até o momento que ele me domina. E aí ele realiza a função dele com excelência, que é o quê? Me paralisar. Eu não tenho reação. Então eu não faço minha live, porque ele está dizendo que vai ser uma caca.
certo? Então, o medo tem esse mecanismo e esse funcionamento na nossa mente, emanando sempre pensamentos negativos. A gente se identifica com esses pensamentos negativos, achando que são nossos, né? E aí o que que acontece? Eu não consigo identificar que é ele trabalhando dentro da minha mente e aí eu não desenvolvo, eu não realizo os meus sonhos, eu não tento, eu não consigo evoluir, tá, pessoal? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe um segredo. Existe um segredo. Eu sei que tá ao contrário, mas eu vou mostrar do mesmo jeito. É porque eu vou ler para vocês, tá? Existe um segredo. Vamos lá. O medo nunca é ou quase nunca é aquilo que ele está demonstrando ser. Carol, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, que como ele faz a gente sentir, né? Lembra da primeira folhinha? Tem o medo, a emoção, o sentimento. Então, eu tenho medo e eu sinto em todo o meu corpo físico. Eu sinto taquicardia, eu sinto sudorese, eu sinto dor de barriga, eu sinto tontura, né? Então, como eu tenho essa sensação física, é como se aquilo fosse a minha realidade. Mas ele nunca é aí que tá o segredo. Ele nunca é ou quase nunca é aquilo que ele tá demonstrando ser pra gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu tenho que ir para o psicólogo. Eu marquei psicólogo porque eu tô com uma dificuldade, eu tenho que ir pro psicólogo. Um dia antes, eu vou deitar e aí ele vem. Aí ele vem porque ele tá trabalhando e ele é um funcionário excelente, né? Um funcionário, ó, 10. E ele começa a manar pensamentos negativos. Então, a gente tem... digamos que ali um objetivo na nossa vida, que é o quê? Eu ir pro psicólogo. Aí ele começa, mas e se você for e ela perguntar uma coisa e você não souber? Mas e se eu não gostar? Mas e se for assim? Então ele vai colocando um monte de coisas que muitas vezes eu nem chego no consultório. E aí o que que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, Carol, não é nada daquilo que eu estava imaginando, né? E quantas situações, pessoal, que a gente passa assim na nossa vida, que a gente deixa de dar um passo nas nossas vidas, né? Por conta deste medo, e às vezes a gente vai e a gente fala: nossa, não era nada daquilo que eu estava pensando. Então, o medo, ele nunca é ou quase nunca é aquilo que ele está demonstrando ser. O desafio principal nosso aqui é a gente ultrapassar esse limite e vivenciar, experienciar isso que eu estou ensinando para vocês. Perfeito, pessoal? Essa questão do medo é uma base para nossa vida. Se vocês quiserem mais para frente, a gente faz uma live. Por quê? Porque o medo, ele tá em cada cantinho da nossa vida. A gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente tem medo do novo, a gente tem medo de se expressar, a gente tem medo de ser a gente tem medo de adoecer, a gente tem medo da morte, a gente tem medo de tudo. Então, o medo é a base ali que a gente precisa trabalhar bem intensamente dentro das nossas vidas, tá certo, pessoal? Então, como que você identifica que é esse medo exagerado e não um medo normal? Porque ele não tem muita lógica, a matemática dele não fecha. E eu vou explicar por quê para vocês. Então, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim para mim: Carol, eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não ser ninguém na vida. Aí eu digo: tá bom. Então me dê uma justificativa lógica porque você não vai ser ninguém na vida, porque você não vai conseguir. Não sei. É ele. Pessoal, se atentem, é ele está trabalhando, percebem? É ele que está paralisando vocês. Quando não tem uma lógica, quando não faz muito sentido, é ele trabalhando. Lógico, a gente tem que abrir um parênteses que existe aquele medo que vem de um trauma e que ele tem sentido, né? Então, enfim, isso a gente trabalha separadinho. Mas muitas vezes, muitos medos, eles não têm sentido, eles não têm lógica, que é esse medo exagerado. Então eu digo assim, tá bom,
mas você tá estudando? Tô. Tá bom, mas você tá trilhando o caminho para os seus objetivos? Ah, eu tô. Ah, tá bom, mas você tá se cuidando nessa área? Sim, eu estou. Então me fala o que que você tem de especial, criatura, que só você, no meio de bilhões de pessoas, não vai conseguir. Ah, não sei. Ou seja, não tem, não existe. Então, isso é o medo trabalhando em nossas vidas. Então, a partir de agora, vocês vão começar a observar, muitas vezes, quando tem algo que vocês têm que fazer e vocês têm medo. Então, vocês comecem a ver, né? Porque assim, o medo ele sempre vai jogar a gente para o negativo e nós já somos condicionados ao negativo. A gente já tende mais para o negativo normalmente, né, pessoal? Então, o que que acontece? Quando eu tenho algo para fazer, que eu tenho, eu tenho algo no futuro, aí eu tenho, sei lá, qualquer coisa aí. Eu tenho 50-50, certo? Então, eu tenho 50% de dar certo, sei lá, e 50% de dar errado, não sei, né? Só que eu tenho que tentar, eu tenho que ultrapassar aquilo. E aí, uma coisa que eu vou garantir para vocês, quase nunca é aquilo que ele está dizendo que vai ser. É aí que tá o segredo, então vocês usem, tá bom? Então, por que que eu expliquei sobre o medo para vocês? Né? Então aí eu fecho parênteses e a gente volta aqui em se expressar assertivamente. Porque justamente é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem medo de falar aquilo para o outro, porque muitas vezes a gente acha que o outro vai ficar bravo, que o outro vai ficar chateado, que o outro vai me rejeitar, que o outro vai me inferiorizar. Então eu tenho medo. Mas já com essa base que a gente teve sobre o medo, aí eu pergunto para vocês: será? Será que não é o medo que está fazendo vocês acreditarem que vai ser dessa forma? Percebem? Será que não é ele que está trabalhando na mente de vocês? Porque assim, pessoal, o que que acontece? Pelo contrário, né? Quando a gente expressa, quando a gente consegue dialogar com o outro, né? Porque a nossa vida é feita de relacionamentos interpessoais, seja com namorado, com marido, com filho, com amigos, enfim, a gente tem que ter esse relacionamento interpessoal onde para o outro me entender, eu preciso me expressar. Né? Então eu digo assim, eu tenho vontade de falar algo para alguém, mas eu não falo porque eu tenho medo. Será que a pessoa vai reagir assim? Ou será que a pessoa vai entender? A pessoa vai entender o que você está querendo dizer e ali vai ser solucionado o incômodo que você estava com aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente, o termo que o pessoal usa, né? Muitas vezes a gente começa a pegar ranço, né? A gente começa a ficar meio, né? Pegar aversão daquela pessoa, mas por quê? Porque a gente não consegue falar, a pessoa continua com aquele comportamento repetitivo e isso começa a fazer mal pra gente, tá bom, pessoal? Então, na verdade, a tendência é melhorar. A tendência é melhorar quando a gente dialoga e não piorar, né? Porque eu vou demonstrar e a pessoa vai entender, vai parar, porque assim, o que acontece com a gente? A gente é muito assim. Alguém fez algo pra gente e a gente fica assim. Ah, Carol, não é possível porque eu fechei minha cara na hora. Eu fiz um bico, nossa, eu fechei, meu semblante mudou. Não é possível que a pessoa não percebeu. Pessoal, não percebe, né? Eu digo assim, as pessoas, elas não têm uma bola de cristal. A outra pessoa não vai adivinhar o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Então a gente tem esse costume, esse hábito de, de achar que a pessoa vai adivinhar o que a gente está sentindo e não vai. Então, isso a gente precisa começar a pensar e a gente precisa começar a melhorar. A mesma coisa, vou dar um exemplo para vocês. A mesma coisa assim. Tem uma pessoa que sempre faz uma piadinha com a minha roupa, com a minha vestimenta. É a Carol, o lacinho da Carol, a blusinha da Carol, né? Aquela piadinha sem graça, né? Aí, no dia seguinte, olha, não sei o que é da Carol, olha aquela coisa. E aquilo começa a me incomodar. E a gente tem o péssimo hábito de se acomodar com o que incomoda, não é mesmo? Então, pessoal, como que a pessoa vai saber que ela está me incomodando
se eu não falar para a pessoa, né? Então eu posso chegar assertivamente, de uma forma certa, de uma forma correta e falar, olha, fulano, então, né? ah, não tem graça. Eu demonstrar alguma coisa dentro de tudo isso e a pessoa vai se tocar e a pessoa vai parar. Existe, lógico, aquelas pessoas sem noção que não vai parar, mas aí já é um outro caso, né, pessoal? Mas a tendência é o quê? A pessoa entender, né, fazer essa leitura e falar, não, então a Carol não tá gostando, então não vou mais falar, né? Mas para isso foi necessário eu me expressar. O que que acontece? Uma vida inteira a gente aceita coisas que a gente não precisa aceitar. Uma vida inteira a gente passa engolindo sapos, a gente passa aguentando coisas, situações e pessoas que nos fazem mal. E eu pergunto para vocês, por quê? Para quê? Por que é que vocês aguentam? Eu, Carol, costumo dizer assim, ó. Quando a gente não nasce com um termo dizendo assim: ah, Carol vai ser obrigada a aguentar fulano de tal e engolir tudo que ele disser. Ah, Carol vai ser obrigada a aguentar humilhações e se sentir inferiorizada. A Carol vai ser obrigada. Gente, a gente nasce com esse termo. A gente nasce com um termo dizendo que a gente vai ser obrigada a aguentar o incômodo do outro. Não. Por que é que a gente aguenta, então? Nós não somos obrigados a nada que nos faça mal, percebem? E por que que a gente aguenta? Porque nós fomos programados para isso lá na nossa infância, para aguentar, né? Para reprimir, para não falar. E muitas vezes a gente até acaba atraindo o que eu chamo de vampirinhos, né? Aquela pessoa que não sabe dizer não, aquela pessoa que não sabe se colocar, vem aqueles vampirinhos que aproveita, né? Até mesmo a questão financeira, a pessoa não consegue falar não para outra pessoa e outra pessoa aproveita. Sempre vai ter esse lado inverso das pessoas que vão aproveitar. Então a gente não é obrigado a nada, é assim que vocês têm que pensar. Lógico que eu não posso, eu tenho que entender que existe um outro que eu também não posso prejudicar. Né? E também tem que entender que existem obrigações como trabalho, entre outras coisas, e aí já é uma outra questão. Mas o fato é que eu não sou obrigada a aguentar ninguém me fazendo mal. Só que o outro não vai saber se eu não me expressar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos para o que interessa. Carol, mas como falar? Eu não sei como falar, eu não sei me expressar, eu não sei como começar. Tipo assim, como que eu começo? Primeira dica, pessoal, primeira dica que eu dou para vocês. Anotem aí no caderninho, peguem um caderninho, depois revejam a live. Primeira dica, entendendo que é importante a gente falar. Se a gente não falar, a gente adoece. Se a gente não falar, o outro nunca vai saber. A gente entender o medo agindo na nossa vida, que é o que a gente acabou de falar, que o medo nunca é, ou quase nunca é aquilo que ele está demonstrando ser. Então, quando eu preciso expressar algo para alguém, eu preciso trabalhar esse medo internamente dentro de mim. Eu preciso entender, opa, peraí, se eu falar, ele vai ficar bravo? Não, calma, Carol, calma. É falando assertivamente que eu vou resolver essa situação e tirar isso de dentro de mim. Segunda coisa que é a dica que eu dou. A segunda coisa é o tom de voz, pessoal. Quando vocês vão falar com alguém, o tom de voz é extremamente importante. Por quê? Normalmente, quando a gente vai falar com alguém, a gente começa a ficar nervoso quando a gente não tem esse costume ainda, a gente começa a ficar nervoso, né? Então, às vezes a gente acaba aumentando a voz. Então, se eu chego para a pessoa já armada, né? Então eu digo, mas olha, você me fez isso, a pessoa, opa, e a pessoa vai fazer o quê? A pessoa vai se armar também. A pessoa vai se armar e aí não vai ser uma comunicação assertiva nem nunca, nem nada. Então, o tom de voz é muito importante. Eu me expresso, né, com um tom de voz calmo.
né? Quem consegue brigar com alguém que fala suave, né? A pessoa às vezes acaba até se sentindo mal, porque você tá ali, você não aumenta o seu tom de voz, e aí a pessoa se sente, né, mal, muitas vezes fala assim, nossa, por que você tá gritando? Eu só tô conversando com você. E a tendência é a pessoa entrar na tua frequência e abaixar o tom de voz também. Então vamos lá. Segunda dica, tom de voz. Terceira dica, pessoal. É muito importante quando eu vou me expressar, eu manter a calma e a tranquilidade. Eu sei que é difícil no começo, vai ser um exercício diário, é difícil mesmo, mas nada é impossível. A nossa mente ela é reprogramável, assim como a gente foi na nossa infância, a gente pode fazer o que quer que a gente queira, pessoal. Nós somos capazes de tudo. É sério isso que eu tô falando para vocês. É uma questão de persistência. Persistência é o caminho do sucesso, tá? Nossa, Carol fala mais come da cobra também, né, gente? Então vamos lá. Tranquilidade e calma. Então eu vou na paz. Então, fulano de tal, tom de voz, depois que eu exercitei o medo, né? Então, fulano, eu não sei se estava muito bem naquele dia, mas você falou aquilo, fiquei um pouco magoada, um pouco chateada, né? Então, calma, tranquilidade também é muito importante. Outra coisa, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é antes da gente conseguir chegar a falar, a gente passa por um processo muito difícil que é se reaprender a falar, né? Então, a dica que eu dou é para que vocês escrevam. Peguem um caderninho, uma agenda, qualquer coisa, e que vocês possam escrever e vocês leem e vocês repitam para vocês mesmos antes de vocês falarem, né? Porque muitas vezes a gente fica muito nervoso e na hora a gente acaba esquecendo, não é mesmo? Então, quando eu falo, então, é escrever mesmo, pegar uma folha, um papel e escrever. Fulano de tal, sabe aquele dia que você me falou aquilo? Então, eu fiquei um pouco chateada. E eu leio e releio, leio e releio, leio e releio, até a minha memória associar isso e na hora eu não vou ter tanta dificuldade para falar. É uma estratégia que a gente usa, tá? Deixa eu ver aqui. Você falar em voz alta e sozinho antes de falar, que é isso que eu falei, né? Você escrever e você ficar falando. É aquela coisa, fala sozinho, fala, repete, né? Então, falando de tal, porque eu vou ouvir minha voz, porque quando a gente se perde da gente expressar os nossos sentimentos de comunicação, nem a nossa voz é familiar, né? Então eu preciso trabalhar, exercitar a minha voz, então eu preciso ouvir eu falando. Então eu faço esse exercício sozinho antes, que ajuda bastante também, tá bom? Ou, pessoal, se vocês estão tentando falar assim, nossa, Carol, ainda tá complicado, eu chego e eu não consigo falar e eu esqueço, deu branco, e aí a pessoa fala e eu não falo, e aí não vira bolhufas e não vira de nada. Então vocês podem fazer o quê? Vocês podem escrever, né, num papel por tópico, né? Colocar, então, isso aqui, ou no celular. E na hora vocês leem para a pessoa para facilitar e ficar mais fácil também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. No princípio, pessoal, é muito difícil, né? Então, tem pessoas que me falam assim, Carol, eu tentei falar, começou a me dar uns sintomas físicos, começou a me dar taquicardia, dor de barriga, sudorese, e me deu até tontura e eu não consegui. Não importa, não importa. Não importa se você não conseguiu. Não concentre em você não conseguir. A gente tem que se concentrar em quê? Em você tentar de novo. Porque ninguém falou que ia ser fácil. Lembra? A persistência é o caminho do sucesso. Então, pra gente, né? Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Pensem em um bebê, uma criança. Quando ela tá aprendendo a andar, olha só o exemplo que a gente tem. Quando ela tá aprendendo a andar, ela cai,
Aí ela levanta, aí ela cai, ela levanta, ela cai, levanta até o momento dela conseguir. Ou seja, olha a persistência dessa criança. Então a gente tem que ser crianças dentro desse contexto da persistência. Então eu não consegui, não é porque eu não consegui que eu não vou conseguir, eu não consegui nesse momento, mas depois eu posso me preparar melhor e aí eu vou tentar de novo. É um exercício diário para vocês, né? Então, quando vocês ultrapassam a primeira vez de vocês expressarem aquilo que vocês estão sentindo, de vocês conseguirem falar, é lindo, é maravilhoso, é uma liberdade tão grande, é uma sensação tão gratificante que a primeira vez que vocês conseguirem ultrapassar isso, vocês vão ver que você vai assim, nossa, Carol, eu devia ter falado antes. Como que eu não consegui falar antes? Né? Então é maravilhoso, é muito gratificante. O importante é vocês não desistirem, né? O que acontece também que quando a gente não fala, isso causa muita ansiedade pra gente, pessoal, né? Por quê? Eu fico com aquele trem engasgado dentro de mim, eu não consigo falar, a pessoa me fala uma coisa, eu não consigo responder, eu não consigo falar, não consigo responder. Aí eu chego em casa e eu dou 10 respostas diferentes para aquilo, não é mesmo? Então nossa, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, devia ter falado isso, mas eu não falo. E aí eu fico aquilo remoendo e com aquela ansiedade. Então, olha só, causa uma extrema ansiedade, é um fator determinante para que a gente se sinta ansioso com sintomas ansiosos também, tá bom? Bom, quando a gente não fala, a gente se sente ansioso. Então vamos lá para a conclusão. Nossa, passou tão rapidinho, eu gosto tanto de falar isso, gente. Vocês não imaginam o quanto eu amo passar as informações para vocês, né? Nós precisamos falar, porque senão nós adoecemos. Então, a partir de agora, a gente não vai mais trabalhar com essa questão de não falar. A gente precisa falar, a gente precisa ser assertivo, a gente precisa usar as estratégias que a gente utilizou aqui, entendendo que é por meio da fala, por meio da comunicação que eu vou melhorar o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, com a minha mãe, meu pai e meu filho. É por meio da fala. Então eu entendo a importância de eu falar, e se eu não falar, eu vou começar a adoecer. E de fato vocês adoecem. Né? A gente começa a bloquear todo o nosso campo energético, todos os nossos chakras, e aí começa a virar uma caqueira, pessoal. Cada um no seu tempo, né? Exercitando diariamente, fazendo exercícios diários, né? E eu acho que é isso, pessoal. Vamos que vamos treinar, vamos tentar, né? Mas o que não pode é a gente ficar sofrendo. O que não pode é a gente ficar sofrendo, pessoal. A gente ficar sofrendo por uma coisa que dá para ser resolvida, né? Por algo que a gente consegue. Todos nós somos capazes quando nós damos o primeiro passo. Não é porque disseram para a gente lá atrás e que foi pintado em nós que nós não conseguimos, que nós não vamos conseguir. Vocês têm a chave da mudança na vida de vocês, na mão de vocês. Desde que vocês queiram, vocês podem tudo que vocês quiserem, que vocês imaginam, né? Busquem muitas vezes por auxílio. Não precisa, Carol, porque você é psicóloga. Não. Tem tanto conteúdo na internet, tem tanta coisa bacana, tanto material hoje em dia. Então, o importante é que vocês possam passar por essa vida aprendendo aquilo que dá para ser acertado, aprendendo que nós temos o direito de nos expressar e que é divino quando nós somos nós mesmos, porque não existe coisa mais difícil do que a gente não ser a gente, né? Do que o outro colocar a opinião dele e eu não conseguir falar o que eu sinto dentro de mim. Isso é muito sofrido, isso traz muito sofrimento. Certo, pessoal?
Bom, então eu acho que é isso. Eu falei um montão, falei quase uma hora, nem percebi. Se vocês gostaram dessa live, vocês podem compartilhar com amigos e familiares. Eu penso que este momento que a gente está passando é um momento de muito aprendizado, é um momento de união, é um momento de a gente usar das nossas habilidades e dos nossos dons para ajudar o outro, para a gente ser mais fraterno, mais unido, mais caridoso. Se você tem o dom da palavra, fale uma palavra positiva, seja contribuição na vida das pessoas. Ah, eu sei fazer qualquer coisa, o que você, todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma missão linda nesta vida. Ache a tua missão e hoje, neste momento, utilize como sendo contribuição e presente na vida das demais pessoas. Pessoal, quando a gente faz o bem, a gente não está fazendo bem para o outro, a gente está fazendo bem para a gente. Quando a gente impulsiona uma pessoa, a gente não está impulsionando somente o outro, a gente impulsiona a gente, né? Pelas leis universais, pela lei da atração, pela lei da vibração, pela lei do retorno. Então, que vocês possam olhar mais para o outro com empatia, com amor, com paixão e compadecimento em seus corações. Sejam contribuição, não esperando nada em troca, porque a troca vem do alto, da força superior, de Deus, mas sim de coração, porque todos nós precisamos, tá certo? Adorei estar aqui com vocês. Se vocês quiserem mais temas, se vocês gostaram, da próxima vez eu posso tentar aí responder. Ah, respondendo, que chique que eu tô, gente. Então fiquem com Deus, fiquem na paz. Namastê para todos. Um beijão no coração. Tchau, tchau, pessoal.